Bem-vindos à segunda aula do conteúdo sobre os desafios da pregação. E antes de mais nada, eu quero pedir a você para fazer o chamado triplo C, que é curtir, compartilhar e comentar. Porque quando você faz isso, a plataforma entende que esse trabalho tem relevância e ela manda para mais pessoas. E se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber as informações das próximas aulas. E se você perdeu a primeira aula, vamos deixar no final aqui do vídeo o linkzinho para você poder acessar. Então vamos continuar com o nosso conteúdo sobre pregação. E agora, falando sobre as três palavras no grego do Novo Testamento para pregação. A primeira é querisso. Querisso refere-se à mensagem de um rei. Quando um rei queria mandar uma mensagem naquela época, ele delegava autoridade a uma pessoa, ao arauto, e este arauto ia na praça pública, logo que isso se refere à pregação pública, e ele transmitia aquela mensagem real. Aquela mensagem, ela deveria ser obedecida, por quê? Porque era uma mensagem que vinha diretamente do rei. Assim também é o evangelho, assim também é a pregação. A pregação das Sagradas Escrituras é uma mensagem real. Logo, eu preciso saber, veja, o pregador precisa entender a sua responsabilidade diante desta ação de pregar a palavra, porque ele é uma autoridade, está encarregado de autoridade para trazer a mensagem de Deus para as pessoas e esta mensagem precisa ser obedecida. A outra palavra é evangelizo. Evangelizo tem a ideia de trazer notícias novas. Não significa dizer que evangelizo vai deixar de declarar o estado em que as pessoas se encontram quando estão fora de Deus ou fora deste evangelho. Então, o evangelho não é uma mensagem que tem necessariamente o propósito de agradar as pessoas, massagear seu ego ou coisa dessa natureza. Não. Evangelizo ou evangelizar tem a ideia, traz a verdade de transmitir a palavra de Deus com toda a fidelidade que ela merece. E didascalo refere-se a ensinar, endoutrinar ou doutrinar de forma didática. É o ensino para dentro da igreja, é o ensino para aquelas pessoas que já fazem parte da comunidade. E ela precisa ser transmitida de forma didática para que as pessoas entendam o que está sendo transmitido como doutrina ou como verdades para elas poderem obedecer. Continuando, quais os objetivos principais de uma pregação? Primeiro, a pregação precisa estar centrada na Bíblia. Sim, a mensagem precisa estar centrada na palavra de Deus. Pregar não é contar histórias. Pregar não é falar de fábulas, de lendas, de filosofias. Não, pregar é falar da palavra de Deus. E a mensagem precisa, ela deve ser extraída da palavra de Deus. Outro objetivo, a pregação tem que glorificar a Cristo, porque afinal de contas, todas as Sagradas Escrituras apontam para um único lugar, e este lugar é Cristo. Então, mesmo que estejamos pregando algo do Antigo Testamento, é preciso que esta mensagem aponte para Cristo, glorifique a Cristo, porque se assim não for, a gente não terá atingido, ou o pregador não terá atingido o propósito da pregação. Outra coisa, a pregação precisa ser fácil de compreender, precisa ser fácil de ser compreendida. Às vezes alguém vai pregar e usa uma linguagem difícil, uma linguagem complicada que as pessoas não entendem, a audiência não entende. Pregar não é falar bonito. Pregar não é ter um vocabulário rico. Você pode até sim falar bem, mas é preciso entender que na hora que estiver pregando, é preciso fazer de tal forma que as pessoas compreendam aquilo que você está falando. A aplicação precisa ser relevante. Não existe pregar e não aplicar a mensagem. Às vezes eu vejo alguém que prega algumas mensagens e termina sem a aplicação. Toda mensagem precisa terminar com uma aplicação relevante. O que isso significa dizer? Que a aplicação precisa ter a ver com as pessoas que estão te ouvindo. As pessoas precisam saber que aquilo que você pregou
diz respeito a elas. Caso contrário, a pregação ficará vazia, ficará sem atingir um dos seus objetivos principais, que é ser relevante para quem escuta. Convido você a fazermos agora um exercício exegético. Veja, existem tipos diferentes de literatura na palavra de Deus. Há textos que são narrativas, outros são uma linguagem apologética, você tem poesia, sim, poesia hebraica, você tem profecia, você tem epístolas, e o pregador, quando vai escrever o seu escrito, ele precisa atentar para este fato, porque se ele não fizer isto, ele pode estar interpretando de forma errada o texto. Veja, por exemplo, esse texto de Provérbios 22:6, que muitas vezes tem sido compreendido ou aplicado de forma errada. E quando a gente aplica algo de forma errada, isso pode trazer um prejuízo na vida dos nossos irmãos, daqueles que escutam a palavra de Deus. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Veja, se eu encarar esse texto como uma promessa, e promessa, você sabe que promessa na Bíblia ou profecia, ela pode ser condicional ou incondicional. Se eu encarar isto como uma profecia, é preciso admitir que toda criança que foi ensinada no caminho de Deus, quando crescer, ela não vai se desviar. Mas qual é a realidade que a gente encara muitas vezes? Pais piedosos que ensinaram a criança, levaram a criança para a igreja, escola dominical, culto de doutrina, se preocuparam em fazer culto doméstico. E quando a criança cresce, muitas vezes se desviam. Aí a pergunta é a seguinte: esses pais falharam no seu papel? Não. É que este texto não é uma profecia incondicional. Ele é um texto de sabedoria, está dentro do conjunto de textos de poesia hebraica, e é um texto de sabedoria que está transmitindo a verdade que é sábio para um pai, para uma mãe, ensinar o seu filho no caminho em que ele deve andar, ensinar ele o caminho de Deus. Isto é sabedoria. E quando a gente faz isto, existe uma probabilidade muito pequena daquele filho se desviar no futuro. Ele pode se desviar, mas é uma probabilidade mínima. Portanto, é dever dos pais agir com sabedoria e ensinar seus filhos no caminho em que devem andar. Percebe quando isto, como esse texto muda de figura, quando a gente faz a interpretação dentro do tipo de literatura que ele é? Porque se evita de que um pai, escutando você pregar, e você afirmar isso como uma promessa incondicional, e o pai olhar para o filho que está desviado, e ele se encher de culpa e pensar que ele não fez o trabalho direito. Veja como é essencial que nós façamos a exegese do texto para podermos transmitir aquele texto na mensagem que ele está, ou que ele está procurando transmitir. Então é importante nós atentarmos para isto. Mais um exercício exegético para nós pensarmos do texto de Atos 16:3. Olha o que diz o texto. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A quem foi dita esta mensagem? Ora, Paulo e Silas, você conhece a história lá do cárcere, da prisão, depois que foi libertado por Cristo, pelo Senhor, eles pregam para o carcereiro e fazem esta promessa ao carcereiro. Essa mensagem foi dada ao carcereiro e que de fato se cumpriu naquela mesma noite, porque a gente lendo o texto mais adiante vai ver que não somente o carcereiro, mas toda a família, toda a casa, os empregados, os parentes, os filhos, todos aceitaram a fé em Cristo. Então, isto não é uma promessa que a gente pode estar fazendo de púlpito e dizendo às pessoas que se elas crerem, é garantia de que todos os seus parentes, toda a sua casa será crente também. Não. Nós temos que pregar a palavra de Deus na verdade que ela está transmitindo. Pode sim acontecer de que uma pessoa crê e através dela, isso acontece muitas vezes, através dela, os outros parentes, as outras pessoas que fazem parte do seu contexto, do seu convívio, acabam aceitando a fé em Cristo e são crentes também. Mas isso não é uma promessa incondicional. Porque na medida que eu colocar isto como uma promessa
alguém que vai escutar, ele vai dizer, bem, se eu crer, toda a família vai ser crente também. E eu pergunto a você, quantos crentes piedosos que creem verdadeiramente em Cristo tem em sua casa pessoas não crentes, que nunca creram no evangelho? Aliás, muitos crentes já tiveram entes queridos que morreram descrente, mesmo eles sendo crente. Então a gente não pode entender esse texto como uma promessa incondicional, nem mesmo uma promessa condicional, porque faz parte da narrativa bíblica. Também não pode ser encarado como uma doutrina, também não pode ser encarado como uma literatura apocalíptica. Veja como é importante nós sabermos, entendermos o tipo de literatura do texto que estamos utilizando para transmitirmos a mensagem, para fazer o nosso esboço e transmitir a mensagem que Deus colocou em nosso coração. E para encerrarmos, vamos novamente pensar no que devemos fazer antes de qualquer coisa, ou seja, antes de escrever o esboço, antes de pregar. Nós vamos ouvir agora um outro teólogo chamado David Helm. O que ele diz? Alguns pregadores gastam mais tempo sobre assuntos seculares do que com a palavra de Deus. Veja, não é que uma pregação não possa falar de coisas que estão acontecendo, de acontecimentos que estão aí aos nossos olhos. Mas um pregador, ele não pode perder tempo, ele não pode se concentrar nesses assuntos e esquecer que a prioridade é a palavra de Deus. Outra coisa que Helm diz é que é preciso elaborar a mensagem que reflita o que está na palavra de Deus. Quantas vezes nós escutamos mensagem que é totalmente diferente do texto lido? Alguém leu o texto, pegou o texto para a pregação, mas ao escrever a sua mensagem e ao transmitir a sua mensagem, quando você vai verificar, está totalmente divergente, diferente daquilo que o texto diz. E no decorrer dessas aulas, nós vamos fazer alguns outros exercícios e vamos ver alguns desses exemplos, aliás, quando pessoas utilizaram um determinado texto e ainda hoje fazem isso para dizer aquilo que o texto não está dizendo. Então, o pregador ele precisa ter cuidado para, ao elaborar a sua mensagem, fazer a exegese do texto, fazer a boa interpretação do texto, para que a sua mensagem esteja de acordo com aquilo que está, ou com aquilo que o texto realmente está dizendo. Então, eu espero você na próxima aula. Nós temos ainda muitas coisas interessantes para comentarmos sobre os desafios da pregação. Mais uma vez, quero pedir a você para curtir, para compartilhar, para comentar. Deixe o seu comentário, deixe a sua crítica, deixe a sua observação. Se você, de repente, não concorda com alguma coisa daquilo que eu estou dizendo ou tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Comente, compartilhe, divulgue essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la, porque ela também será edificada. E, mais uma vez, se você não assistiu a primeira aula, é importante que você assista, está no meu canal, para que você possa ter justamente essa sequência, porque este conteúdo ele vai seguir uma sequência de 5 ou 6 aulas que vai tratar exatamente destes conteúdos a respeito de como é desafiador pregarmos a palavra de Deus, como isto é sério, é glorioso, é excelente, é excepcional, mas é sério e precisa ser feito com excelência. O pregador precisa ter isto em mente. Eu fui chamado para pregar uma mensagem com excelência e por isso eu preciso me preparar para transmitir a mensagem. Não posso fazê-la de toda forma, porque afinal de contas eu estou pregando ou transmitindo uma mensagem real. Deus te abençoe. Eu te aguardo nas próximas aulas.